Opa, o André do Brain Power, o Poder Cerebral, e hoje a gente vai falar sobre o estresse. O estresse significa que a gente está num estado de tensão muito forte e que costuma acontecer por conta da percepção de que a gente gera em nós mesmos em relação a como a gente acha que a realidade é ou que ela realmente pode ser, enfim, de uma maneira ameaçadora ou realmente incomoda. Pode ser estresse pessoal, no trabalho, pelo julgamento dos outros, estresse financeiro, ele pode vir de todos os lados. Mas antes de falar como evitar, é importante saber o que ele faz conosco e com o nosso corpo. E a primeira coisa é que o estresse ele tem impactos biológicos na gente. Ele reduz a circulação nas áreas mais periféricas para evitar uma possível hemorragia e uma possível futura lesão, mas ele também faz isso para aumentar o fornecimento de sangue internamente para os músculos, para o coração, para o pulmão, para o cérebro. A digestão ela é inibida, a frequência cardíaca e a respiração ela aumentam em muita velocidade, o corpo transpira mais, ou seja, a gente fica tenso para ficar no limite do estado alerta para um possível risco, né? Seus olhos se dilatam e uma onda de adrenalina dá origem a um aumento de energia no nosso corpo. Essas respostas são extremamente úteis em situações de perigo físico, mas ao contrário dos seres humanos mais primitivos, muitas das necessidades e das ansiedades da vida moderna não são aquelas que podem ser resolvidas por uma reação de luta ou por uma fuga ou qualquer tipo de resposta física. São situações estressantes do dia moderno, que tendem a inclusive continuar por muitos períodos, né? Continua por um tempo maior e acabam impedindo que o indivíduo volte ao seu estado normal, mais relaxado. O estresse prolongado ele pode inclusive ser prejudicial para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. O estresse gera o cortisol, que ele inclusive foi apelidado do hormônio do estresse, que é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, localizadas acima do rim, né? O cortisol ele serve para ajudar o organismo a controlar o estresse, a reduzir inflamações, a contribuir para o funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcar no sangue corretos e constantes, assim como a pressão arterial. No entanto, quando o cortisol ele é produzido em excesso por dias, constantemente, ele passa a ser tóxico para o cérebro, causando a destruição de bilhões de células cerebrais. E esse fato normalmente ocorre em situações onde o indivíduo se mantém por muito tempo nesse estado de preocupações excessivas, que geram emoções e sentimentos enfraquecedores, tal como tristeza, medo, raiva, dentre outras. E o cortisol, ele, em excesso, ele retira do cérebro a glicose, que é a maior fonte de estímulo, de energia, além de destruir esses neurotransmissores, que são os mensageiros químicos responsáveis pelo fluxo de informações que o nosso cérebro faz trafegar. Essa diminuição da glicose, que basicamente é a energia do cérebro, né, e esse comprometimento das funcionalidades dos neurotransmissores, eles geram basicamente uma dificuldade de concentração, de raciocínio, de recordação de fatos. E no fim, isso pode levar a comportamentos de constante pessimismo, né? E o indivíduo que geralmente ele acaba sendo apelidado de uma pessoa negativa. Tudo isso basicamente vai fazer com que a pessoa ache um motivo, nem que seja para acreditar que nada vai dar certo, né? É uma coisa que se retroalimenta. E o pior, quando o cortisol ele fica presente por um longo período de tempo, estruturas cerebrais que detectam sua diminuição são afetadas. Ou seja, mais tarde, mesmo a situação de estresse desaparecendo, o cérebro ele ainda continua entendendo que o perigo permanece, continuando a estimular a produção do cortisol e, consequentemente, a produção da adrenalina, que vai levar o indivíduo para um estado de alerta constante, desencadeando sentimentos de ansiedade, de angústia, e que, enfim, pode dar origem a disfunções psicológicas piores, como síndrome do pânico, a depressão e etc. Bom, já ficou claro que o estresse precisa ser evitado, certo? Então vamos lá, como a gente pode evitar? O primeiro ponto é que a maioria das pessoas elas ficam presas na mesma rotina.
Você acorda, você toma banho, você toma o mesmo café, você pega o mesmo trajeto, você vai para o mesmo lugar, reclama das mesmas coisas durante o dia, volta para casa, provavelmente pelo mesmo caminho de sempre, vê a sua novela e etc, etc, etc. Né? Isso faz com que tudo que você sinta esteja enjaulado aí, a sua vida está enjaulada aí. Né? As coisas boas, elas são as mesmas e se repetem, mas com a repetição as coisas boas deixam de ser tão boas, porque perdem fator novidade. Porém, as coisas ruins pioram infinitamente, porque o ruim repetido 360 vezes num ano vira pior que péssimo, vira insuportável, né? Então, qualquer sentimento de estresse que você tenha, a rotina é uma prisão para ele. Você tem imediatamente que quebrar esse ciclo, acabar com a rotina inserindo novidades no seu dia. Seja o que for, muda o caminho, inclua o almoço na sua agenda com uma pessoa diferente a cada dia, inclua um livro novo, um curso de desenvolvimento, qualquer coisa. Quebre imediatamente a jaula da rotina. O segundo ponto, e que talvez seja o mais importante, é que o estresse ele é gerado e basicamente ele depende da maneira como você interpreta a realidade e não da realidade em si. Né? Tem gente que reage diante de um pulo de paraquedas com uma animação, com excitação, e outros com desespero. Alguns falam, meu Deus, o que eu fiz para merecer esses dias? Outros pensam, isso é um desafio, logo é uma oportunidade. Né? Usando um exemplo de futebol, o craque que vê um marcador à sua frente, ele pensa, ótimo, agora eu tenho a chance para driblar alguém, agora que esse lance vai ficar ainda mais bonito. Outros diriam, droga, acabou a chance que eu tinha de marcar o gol. Né? Enfim, você tem que escolher o lado que você quer. Às vezes, a hora que você vai fazer alguma coisa importante, como o gol, né, nesse exemplo que eu dei, te derrubam. O craque vai falar o quê? Eu assumo agora, eu quero bater essa falta para marcar o gol. O outro vai ficar reclamando com o juiz, reclamando com o parceiro, enfim. Você já viu alguém crescer reclamando? A gente se desenvolve nos desafios. Tem um outro vídeo que eu fiz que fala de desafios. Nele eu cito o exemplo da minha lua de mel, e uma das etapas dela foi passar por um safari na África do Sul. E o leão na selva é completamente de um leão de zoológico. Ele é um leão de fato, porque ele teve todos os desafios virar o que ele é. Agora, um leão de zoológico parece um bichinho dócil, triste, não tem nem de longe a mesma presença, a mesma imponência que tem um leão na selva. Se a gente pegar esse leão do zoológico e soltar na selva, provavelmente ele vai morrer por não ter passado por desafios suficientes. Então encara os desafios que você vai ter na sua frente como oportunidades para você se desenvolver. São várias brincadeiras que fazem, né? Enquanto tem gente que se encolhe na neve, tem outros que vão esquiar. Enquanto ficam reclamando da escada, tem outros que começam a subir. Então, enfim, você tem que escolher qual que é o ponto de vista que você quer focar. Essas duas coisas, esses dois passos que eu te falei, somados, eles vão te livrar do estresse. Você tem que pensar em qual é o ângulo que você quer ver as coisas e crie e faça coisas novas. Saia da jaula da rotina, porque isso, além de te tirar do estresse, vai te tornar uma pessoa muito mais interessante, com muito mais assuntos, muito mais cativante, e vai atrair muito mais gente para querer falar com você. Enfim, esse é o recado que eu queria dar para você hoje. Se você está gostando dos vídeos, clica aqui para se inscrever no canal do Brain Power no YouTube. Gostaria muito de ouvir seu comentário, até para você contribuir com os colegas aqui da comunidade. Deixe um grande abraço e até o próximo vídeo.